Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, bom dia a todos. Relatório. O presidente da República submete à apreciação do Senado Federal pleito do Estado de Pernambuco, que solicita autorização para contratar a operação de crédito externo com garantia da União com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a financiar o Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio Ipojuca, que objetiva o aumento da cobertura de esgotamento sanitário e dos índices de tratamento de águas servidas em 12 cidades sedes de municípios que se localizam nas margens do rio Ipojuca. Análise. A análise da presente operação de crédito externo fundamenta-se no artigo 52, incisos 5, 7 e 8 da Constituição Federal e visa examinar o cumprimento das determinações das resoluções número 40 e 43 de 2001 e 48 de 2007, todas do Senado Federal, e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essas são as normas que regulam os limites e condições para a contratação de operações de crédito internas e externas, inclusive concessão de garantia nos 3 níveis de governo. De acordo com o parecer número 393, de 3 de abril de 2013, da Coordenação Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios, COPEM, da Secretaria de Tesouro Nacional, o Estado de Pernambuco cumpre os limites e demais condições definidas pelas referidas resoluções. Portanto, atende os requisitos mínimos previstos no artigo 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em particular, a operação enquadra-se nos limites definidos nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 7º da Resolução número 43 de 2001, que tratam, respectivamente, do montante anual passivo de contratação, do comprometimento máximo da receita corrente líquida com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada e do montante da dívida consolidada líquida do Estado. No referido parecer consta que, já considerado o empréstimo em exame, o Estado de Pernambuco terá nível de endividamento baixo, equivalente a 0,73 vezes a sua receita corrente líquida, comprometendo tão somente 36,5% do valor máximo admitido para esse limite de endividamento pela Resolução número 40 de 2001, que é de 2. Verifica-se ainda que, com o empréstimo, o montante global de operações realizadas em um exercício determinado, relativamente às projeções da receita corrente líquida, é decrescente até 2018, último ano da projeção realizada, quando atingirá valor desprezível, 0,09%. Já o comprometimento anual da receita corrente líquida do Estado com o serviço de sua dívida será de 7,23% em 2013, sendo decrescente no período apurado até 2037. Nesse período, no qual haverá pagamentos previstos da operação pretendida, a média de comprometimento será de 4,11%, bem inferior aos 11,5% fixados como limite máximo pelo Senado Federal. Fica destacado que, ainda que conforme a declaração do chefe do Poder Executivo do Estado de Pernambuco, as ações previstas para o programa estão inseridas no Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2015, estabelecido pela Lei Estadual nº 14.532, de 9 de dezembro de 2011. O orçamento previsto para o exercício financeiro de 2013, conforme a Lei Estadual nº 14.898, de 20 de dezembro de 2012, contempla dotações para o programa objeto da operação. Há declarações do Governo do Estado informando que o ingresso de recursos relativos à operação, bem como dos necessários à contrapartida estadual e aos encargos da operação de crédito, estão previstos e contemplados, sendo as dotações suplementadas na ocorrência de eventuais acréscimos. Com vista à concessão da garantia da União, submetida ao que determina o artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal e aos limites e condições previstos nos artigos 9º e 10º da Resolução do Senado Federal número 48 de 2007, examina-se em seguida a situação de adimplência do Estado em relação à União e as contragarantias oferecidas. Nesse contexto, de imediato, cabe destacar que a Lei Estadual nº 14.763, de 31 de agosto de 2012, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito externo com o BID, no valor de até $200 milhões, e a vincular como contragarantias a garantia da União as parcelas necessárias e suficientes das receitas a que se referem os artigos 155, 157 e 159, na forma do artigo 4º do artigo 167, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direitos admitidas. Em estudo sobre o comprometimento das transferências federais e receitas próprias do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Tesouro Nacional conclui que as contrapartidas oferecidas pelo Estado são consideradas suficientes, caso a União venha honrar o compromisso na condição de garantidora da operação. Por sua vez, não há registro de compromissos honrados pela União em nome do Governo do Estado de Pernambuco nos últimos anos, em decorrência de garantias concedidas, estando ainda o Estado adimplente com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Não há ainda pendências do Estado referentes aos financiamentos e refinanciamentos concedidos pela União.
Ademais, a Secretaria do Tesouro Nacional informa que o Estado cumpre as metas e os compromissos assumidos no Programa de Ajuste e Reestruturação Fiscal, em conformidade com o disposto da Resolução número 43 de 2001 do Senado Federal, sendo que a operação pretendida não implica a violação do seu acordo de refinanciamento firmado com a União. Vale enfatizar que nos termos da Resolução número 41 de 2009, que alterou a Resolução número 48 de 2007, a verificação de adimplência do ente garantido, tanto financeira como de prestação de recontas de recursos da União, recebidos da União, será procedida por ocasião da assinatura do contrato. Conforme o relatório de gestão fiscal da União, para o terceiro quadrimestre de 2012, existe a margem para a concessão da pleiteada garantia da União, dentro dos limites estabelecidos pelo Senado Federal, nos termos do artigo 9º da Resolução número 48 de 2007. A Secretaria do Tesouro Nacional procede ainda a uma avaliação própria acerca da capacidade de pagamento do empréstimo pelo Estado. Ela é aferida nos termos da Portaria MF número 306 de 2012 e serve de parâmetro para efeito da concessão de garantia da União. Assim, de acordo com a análise consignada na nota número 900, de 13 de novembro de 2012, da Coordenação Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios, da Secretaria de Tesouro Nacional, o Estado de Pernambuco foi classificado na categoria C3, não atendendo assim ao indicador de endividamento e ao indicador de serviço da dívida. Portanto, não dispõe de recurso suficiente para fazer frente à totalidade do serviço de sua dívida, incluída a operação pretendida. Todavia, nos termos dessa portaria, MF número 306 de 2012, pode o secretário de Tesouro Nacional considerar o Estado elegível para fins de obtenção da garantia da União, desde que apresente situação fiscal favorável. O Estado de Pernambuco foi enquadrado nessa situação, manifestando-se o senhor secretário de Tesouro favoravelmente ao pleito, ou seja, considerando o Estado de Pernambuco elegível para a obtenção de garantia da União. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional considerou ainda que as condições contratuais são as usualmente estipuladas pelo BID, em suas operações financeiras, concluindo que foi observado o artigo 8º da Resolução número 48 de 2007, Senado Federal, que veda a disposição contratual de natureza política, atentatória à soberania e à ordem política, contrária à Constituição e às leis brasileiras, o que implica compensação automática de débitos e créditos. Registre-se, por fim, que o Estado de Pernambuco cumpre os limites constitucionais para os gastos com pessoal, educação e saúde e exerce plenamente a sua competência tributária. Conclui-se assim que estão satisfeitos os limites e condições estabelecidos pelas referidas resoluções do Senado Federal que tratam da matéria, assim como as exigências e condições para a prestação de garantia pela União contidas no artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Voto. Ante o exposto, voto pela aprovação do pedido de autorização do Estado de Pernambuco para contratar a operação de crédito externo nos termos do protocolo, do projeto de resolução que está anexo ao presente relatório. Esse é o relatório e o voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar... Senhor presidente, eu gostaria de... Claro, senador Armando Monteiro. Gostaria de não só registrar aqui o relatório, a meu ver, muito consistente do senador Hollenberg, como destacar a importância desse empréstimo para Pernambuco, sobretudo para o saneamento ambiental de uma área muito importante que é a bacia do Ipujuca. Portanto, eu gostaria de reafirmar aqui a importância desse empréstimo para o Estado de Pernambuco, contando, eu tenho certeza, com a compreensão e o apoio dos senadores presentes a essa sessão. Muito obrigado, senhor. Há mais algum senador que queira fazer uso da palavra? Não mais havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação, o relatório do senador Rodrigo Hollenberg. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como estão. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da CAI favorável nos termos do PRS apresentados. Senhor presidente, eu queria pedir a urgência, o requerimento de urgência para a matéria ser apreciada lá no plenário. Em votação, a apresentação do requerimento de urgência proposto pelo senador Armando Monteiro. Os senadores que concordam com a apresentação do requerimento permaneçam como estão. Aprovada a apresentação do requerimento de urgência para a matéria que vai ao plenário.